Deus da família. Cantaremos essa música no final, pode ser? No final da mensagem. Vamos terminar o culto com essa canção. E eu quero agradecer mais uma vez a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez aqui. E cada dia tem sido um desafio, cada dia tem sido uma surpresa para nós todos. Não sabemos o nosso dia de amanhã, mas temos que estar preparados para o que Deus, para a vontade de Deus, para aquilo que Ele fizer, para aquilo que Ele quiser. Temos que tomar os nossos cuidados, como temos tomado, procurado tomar, mas nós não sabemos exatamente o que nos acontecerá daqui a pouco. E agradeço a Deus porque esse momento de mensagem, esse tema que nós temos aí compartilhado com a igreja, tem sido para mim uma grande bênção de todos os temas que tivemos referente à família. Deus nos deu esse tema que eu acredito que deve estar aí impactando de alguma forma o seu lar, impactando de alguma forma a sua família. E, na verdade, quando nós falamos aqui sobre a vida comum do lar, é uma realidade no seu lar. Você deve ter a sua vida comum dentro do seu lar, as suas atividades comuns que diz respeito ao seu lar. Mesmo que você esteja sozinho, você está ali dentro da sua casa, fazendo suas atividades, que é comum do seu lar. E como nós temos falado nessas mensagens, muitas vezes o que é comum para você não é comum para mim. Algumas questões, algumas situações. Nós sabemos que a vida comum do lar não se restringe apenas ao lavar roupa, lavar louça, estender a roupa, varrer a casa, limpar a casa e tirar o lixo para fora. Isso é a vida comum, mas não restringe apenas isso. E eu falei no primeiro dia da mensagem, até a minha esposa depois falou para mim, por que você falou aquilo? Eu falei, mas é a vida comum de casa, né? Falei para ela, mas em casa é assim também? Enquanto eu estendia a roupa, eu fiquei pensando nesse tema. Aí eu falei, mas alguém pode, pastor estendendo roupa? Estendendo roupa. Isso é vida comum do lar? Você também faz isso, Sérgio? Aí, ó. Tem pessoas que isso seria um crime hediondo, um pastor lavar a roupa, estender a roupa, lavar a louça, varrer a casa, fazer algo em casa. Gente, não, isso é serviço da mulher. Mas nós vivemos uma sociedade em que hoje muitos casais trabalham juntos fora de casa. Os dois chegam em casa juntos, passam o dia inteiro fora, trabalhando. E quando chegam em casa, os dois, a mulher vai para a louça, vai para o tanque, e o homem senta no sofá, vamos ver o jornal. Não é assim, é para dividir também as tarefas de casa. Amém, irmãs? Amém? Ô, glória! Fala a Deus. É assim. Deve dividir. Irmãos, eu tenho tantos relatos dessa vida comum do nosso lar. Eu tenho colocado aqui algumas situações, né? E eu falo da minha casa, né? Mas eu tenho algumas casas que nós também conhecemos que já fomos visitar e tivemos muitos relatos que, olha, não é para ser assim. Esse não é o padrão que Deus criou. Temos que tomar esse cuidado. Então, diante dessa mensagem, o convite de Deus, nós temos o texto de 1 Pedro 3,7. Pode colocá-la para nós, fazendo um favor? O convite de Deus é: vivei a vida comum, maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Está falando que vós, maridos, vós, igualmente. Está falando para o marido, mas nós sabemos que esse texto pode ser muito bem aplicado a toda a família. Não só ao marido, mas a toda a família. E como temos falado também, muitas situações que é comum do seu lar, diferem do lar do vizinho. Difere de outros lares também. Existe também uma grande verdade acerca dessa questão da vida comum do lar, que muitas vezes a nossa vida comum no nosso lar pode afetar a vida comum do lar do vizinho. Vocês acreditam nisso ou não? Será que a nossa vida comum afeta a vida comum do vizinho? Afeta? Sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não, quem acha que não sabe? Vamos aqui para uma enquete. Afeta, sim. Eu me lembro quando me casei em 81, nós tivemos a nossa primeira casa, primeiro apartamento aqui na Baité. Contei da história do frango que passou na frente vendendo frango vivo. E eu comprei 2 frangos vivos e pedi para minha esposa fazer no apartamento. E ela depenou, matou os frangos e fez com muito carinho. E ficou muito bom. Mas teve alguns episódios, quando nós morávamos aqui embaixo, na Baité, que tinha um vizinho, que tinha um som.
aquelas vitrolas, não tinha CD, não tinha pendrive, era uma vitrola grande. E tinha uma música que ele colocava, parece que estava travado, o disco não ia, sabe? E só ficava naquela música. E até hoje eu me lembro dessa música, ainda ficou na minha mente. A música dizia bem, mais ou menos assim, o refrão: Maria Cachaça, gente do céu. E aquilo rescindia para o nosso ambiente, rescindia para os vizinhos demais, e ele não desligava aquela vitrola. Até que um dia falamos com o síndico, dá um jeito, porque é muito alto. E a letra também, misericórdia. Mas nós tivemos também relatos, nessa vida comum do nosso lar, de membros da nossa igreja cantando, louvando a Deus em casa, afinados, um casal afinado, cantando, e o vizinho incomodado, mas eles estavam bem afinadinhos. Mas louvando a Deus, é benção isso, né? Mas o vizinho se incomodou com a letra da música, com o louvor, porque quando se fala espiritualmente, incomoda também, né? Então, a grande verdade é que nessa vida comum do nosso lar, nós incomodamos ou somos incomodados. E é interessante notar também que essa é uma grande verdade que tem acontecido. Às vezes você vê um problema no seu vizinho, é a vida comum dele, a tragédia está, mas você se incomoda. Tivemos relato essa semana de uma membro da igreja que teve um desconforto com o vizinho e ela não ficou conformada enquanto não foi atender aquela situação. Porque o rapaz estava ali bêbado na esquina, não queria ir para casa, daí eles foram até lá a tentar ajudar de alguma forma, ligaram para assistência social, eles foram lá e falaram: ele vai voltar para casa, daqui a pouco ele volta para casa, só esfriar um pouquinho e volta. Mas dito e feito, passou 10 horas da noite, a pessoa com aquele frio, foi um outro vizinho conversar com ele lá e convidou ele para entrar para casa e ele voltou para casa. Mas é assim, quando você tem uma situação, tanto no seu lar quanto no lar do vizinho, aquilo que acontece muitas vezes afeta também o lar, o nosso lar ou o lar do nosso vizinho. Então, quando isso nos incomoda, nós temos que olhar, poxa vida, qual que é o padrão que Deus colocou na palavra para vivermos? O que diz 1 Pedro? Com discernimento, com sabedoria. Por falta de discernimento, por falta de sabedoria, muitos lares estão sendo destruídos. Muitos lares vivem uma vida comum que não é para ser aquela vida comum que Deus tem ensinado. Então, se isso tem incomodado você que está acompanhando essa série de mensagens, louvado seja Deus por isso. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Deus tem trabalhado em nossas vidas. E é tão bom quando alguém testemunha: pastor, aquela mensagem sobre vida comum do lar tem afetado a minha família, de tal forma que nós estamos nos mobilizando a ter uma vida comum do lar, conforme Deus tem nos orientado. Teríamos muito mais relatos para falar aqui acerca do quanto muitas vezes a vida comum do lar do vizinho incomoda a nossa vida comum, ou nós incomodamos também. Tem uma situação que eu quero só compartilhar com vocês, de membros de igrejas, não é dessa aqui, mas eles brigavam em casa, quando estavam em casa. E quando ia para o culto, parecia santos, né? Aqueles, que bênção, vão para o culto, maravilha. Mas quando voltava do culto, brigavam. Aí os vizinhos, olha, já chegou os vizinhos crentes, estão brigando. É horrível isso, esse é um testemunho, não é um testemunho, é um testemunho. Irmãos, vamos continuar a mensagem. Olha só que interessante, nessa mensagem aqui, nós temos uma recomendação de Deus para vivermos a vida comum do lar com discernimento. Mas eu queria parar hoje pela manhã sobre esse tema que eu peço para os irmãos colocarem ali. O tema hoje é: vivendo uma vida comum do lar é reconhecer a nossa capacidade, igualdade e limitação. São palavras que eu procurei dentro desse texto para colocar aqui de uma forma, tentar colocar de uma forma que todos nós possamos compreender. O que significa isso? Reconhecer a nossa capacidade, a nossa igualdade e também a nossa limitação. 1 Pedro 3, 7, agora eu quero estender um pouco mais o versículo, porque sempre nós estamos lendo o versículo, só a primeira parte. Agora eu peço para os irmãos colocar lá ele de uma forma mais estendida, para que nós possamos compreender o que Pedro quer dizer sobre essa questão da igualdade, da capacidade, da limitação. Pedro fala assim: e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Alguma versão, talvez a sua versão, fala como vaso mais frágil.
Não sei se a sua versão fala isso, mas tem lá com o vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, para que não se interrompam as vossas orações. Esse texto de 1 Pedro 3,7 nos mostra claramente que Deus, o mais perfeito arquiteto que já existiu, que existe, o mais perfeito oleiro do universo, ele nos formou diferentes, embora sejamos iguais diante dele. Somos vaso. E a Bíblia tem vários textos, que eu quero ir com vocês agora para alguns textos. Vamos para o primeiro texto. Atos capítulo 9, versículo 15. Veja como Cristo falou acerca de Paulo, quando Ananias foi orar por ele, quando Paulo estava cego. Ananias, com medo de ir orar sobre Paulo, para que ele pudesse ali ser recuperado a visão, o Deus trabalhar na vida dele, e que Cristo falou para Ananias acerca de Paulo, versículo de número 15 do capítulo 9 de Atos. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ele diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Talvez a sua versão fala, és para mim um instrumento, mas muitas versões falam vaso. Ele é um vaso precioso para mim, Jesus falando. Somos um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. E a orientação, quando Deus fala através de Pedro, olha, maridos, coabitai com ela com discernimento, considerando que ela é um vaso mais frágil. Então, essa consideração, ou seja, esse reconhecimento, faz parte da nossa vida. Mais um texto, mais à frente um pouquinho, Romanos, Paulo falando aos crentes de Roma, Romanos capítulo 9. Olha só o que ele diz aqui, Romanos capítulo 9, versículos de número 19 a 24. Diz assim, Romanos 9, 19 a 24. Romanos 9, 19 a 24. Tu, porém, me digas, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Esse objeto, muitas versões falam, porventura pode o vaso perguntar a quem o fez? Olha só o versículo 21. Diz assim, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outros para a desonra? Estou falando dentro do contexto de que Israel havia rejeitado e muitos estavam sendo desonrados, sendo uma desonra para a palavra de Deus. Que diremos, pois, diz aqui a Bíblia, se Deus, querendo nos mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, vasos de misericórdia, não vasos de ira. E continua o texto, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, existe ali a igualdade diante de Deus, que todos nós que somos salvos de Jesus Cristo, somos vasos de misericórdia chamados por Deus. Amém, irmãos? Existe essa questão que a Bíblia fala que somos vaso. Mais à frente um pouquinho, caminhando, Atos, Romanos, agora Coríntios. Olha só o que Paulo fala. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo falando acerca do vaso. É um caminhar, é um degrau de cada vez. Vamos caminhando da forma cronológica ali dos livros escritos. 2 Coríntios 4, 7 diz assim, temos, porém, esse tesouro em o quê? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro. Temos esse tesouro que é a salvação, que é o Espírito Santo em nós. Está em nós. Quando esse vaso aqui, imperfeito, que é o meu,
Se desfizer, eu terei um vaso diferente, glorificado, talvez, não sei, com outra aparência, não sei. Deus sabe que será bem melhor. A Bíblia fala que é bem melhor, né? Que somos apenas como semente, como diz Paulo, diz lá em Coríntios 15, eles plantam a semente na terra, diferentemente do fruto que nasce. O fruto nasce muito mais bonito que a semente, né? Então pense assim, eu vou ser mais bonito que sou hoje. Seremos mais bonitos. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Seremos mais belos diante de Deus. Mas, continuando aqui nesse caminhar de Paulo, da Bíblia, olha só o que ele fala para o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo 2, 21. A Bíblia diz assim nesse texto, nessa versão que eu tenho lido aqui, que é Almeida Revista e Atualizada: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A quem nós possuímos? A quem nós pertencemos? A quem? A minha senhora? O meu senhor? Somos de quem? Somos de Deus. Ele nos deu a responsabilidade de muitos aqui se casarem nessa terra e poder constituir família, mas pertencemos a Ele. E diz o texto aqui, você será um vaso ou um utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, não para más obras, mas sim para boas obras. E mais à frente um pouquinho agora, voltando, na verdade, voltando um pouquinho, Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, ou seu próprio vaso. Saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui muitos autores, muitos escritores relacionam aqui ao relacionamento conjugal, mas não diz respeito ao nosso próprio corpo em santidade e honra. Devemos possuir, devemos saber ter em santidade e honra. Porque a Bíblia, mais à frente um pouco, em 1 Tessalonicenses, agora capítulo 5, Tessalonicenses 5, versículo 23, nos diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Aí vem aqui a tricotomia, ou seja, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus atua em nós, tanto na nossa mente, quanto na nossa alma, quanto no nosso corpo. Perfeito diante de Deus, irrepreensíveis, mas temos que buscar a Deus. E conforme diz um dito popular, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Por isso que Pedro fala aqui, olha, viva com discernimento, viva com sabedoria a vida comum do lar, maridos. Deus deseja que reconheçamos a nossa capacidade, a nossa igualdade e a nossa limitação. E quando Pedro disse que Deus fez a mulher o vaso mais frágil, ele de forma alguma estava falando ou se referindo da fragilidade intelectual da mulher. Não é isso. De jeito nenhum. Ele estava falando aqui da sua fragilidade física. Embora hoje nós estamos vendo que existe uma inversão de valores, as mulheres às vezes estão muito mais fortes, trabalhando para serem mais fortes que os homens fisicamente, mas não foi assim que Deus fez no princípio. Jamais podemos competir com as nossas esposas, achando que elas são mais fortes que nós fisicamente. Embora tenha algumas que são mais fortes com o seu marido fisicamente, né? E tem sido, às vezes,
Bem, enfim, não é para discutir, não é para brigarem, mas é para poderem... Olha só que interessante, quando Deus criou a mulher como vaso mais frágil, delicado, feminino, quando Ele colocou na forma, lá Ele pensou assim, eu vou fazer o homem forte. A anatomia que fala isso, a nossa anatomia, a nossa constituição física do homem, se eu pedir para um homem ficar em pé aqui, a anatomia do homem é assim, né? É isso? Um tórax, força, braços fortes, assim, né? E a mulher é diferente, ela é assim. É isso? Estou fazendo esse desenho certo, né? Por quê? Desculpa, não, eu não estou fazendo de forma pejorativa. É para ser dessa forma, não é isso? Não é, Elisângela? Não é, Rubens? Não é? É isso, é para ser dessa forma. A mulher, por que a mulher tem um quadril maior e o homem tem os tórax? Porque a mulher ela vai gerar um filho, vai ter a condição do ventre, vai ter a condição de gravidar. Agora o homem não, o homem é para trabalhar, é para puxar o bujão de gás quando acaba o bujão de gás em casa, não é para a mulher pegar. Eu falei no começo aqui que tem homens que, quando acaba o gás, é a mulher que vai atrás trocar. Não é para ser assim. Apagou a luz, queimou a lâmpada, a mulher pega a escada e fala, não é para ser, é o homem para fazer isso. E quando tem um barulho estranho dentro de casa, eu falei na primeira mensagem, de madrugada, a mulher, marido, tem alguma coisa lá. Vai você, mulher. Gente, isso é horrível. Que homem é esse? É, vocês estão rindo, mas é verdade. Acontece em muitos lares. Tem muitos homens que, olha, sabe, existe, isso acontece, isso tem sido, olha só que interessante, tem sido comum em muitos lares. Aí quando a pessoa vem para a igreja, começa a olhar para essa palavra e vê que, de fato, a Bíblia fala que o homem deve ser, sabe, tomar essa decisão, tomar essa posição, de ter essa posição de homem, de forte, de eu vou ser o seu guarda-chuva, meu amor, eu vou proteger você de tudo. Gente, isso é muito bom. O pior é quando acontece um problema e a mulher corre para proteger o marido. Inversão de valores, que a Bíblia não orienta isso. Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós sabemos que existe a verdade. Deus fez a mulher mais frágil, mais feminina. Eu amo a minha esposa porque ela é feminina. Se ela fosse parecida com um homem, eu não teria casado com ela. Ela é feminina. E são 40 anos que nós estamos juntos ali, ela tem a questão da fragilidade dela, embora muitas vezes eu piso na bola, eu já falei para vocês aqui, né? E ela fala, você não cutuca a onça com a vara curta. E eu conheço ela, eu sei do temperamento dela, eu sei que muitas vezes ela vai subir nas tamancas. Aí eu tenho que me preparar e falar, poxa vida, estou errado. Mas quando Deus fez a mulher, Ele fez dessa forma, e jamais devemos competir, a mulher jamais deve competir com o seu marido na questão física. Olha só o relato que eu coloquei aqui, dados que eu busquei ali no Google, que fala sobre que o Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020. 105 mil denúncias contra a mulher, de violência contra a mulher em 2020. Segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a pandemia de Covid-19 foi um dos fatores que provocaram o aumento da violência doméstica contra as mulheres no Brasil em 2020. E ela coloca um relato, está ali no Google, que você possa ver, agressor e vítima debaixo do mesmo teto. É comum nós ouvirmos de agressão física. Essa semana o nosso Estado teve lá no palco um crime, um assassinato terrível que um homem cometeu contra sua mulher, sua esposa, jovem, bonita. Por causa do quê? De ciúmes. Por causa disso aqui, né, que a gente fala. Do celular. Ela queria ver as fotos, né? Tem um pastor que chama isso aqui, sabe do quê? Baal de vidro. Já ouviu essa expressão, não? Baal de vidro. Tem cegado muitas pessoas o celular. Hoje você sai de casa usando 2 utensílios, a máscara e o celular. O que você volta correndo buscar se você esquecer? Com certeza é a máscara, né? Porque se você for pego aí fora, mas o celular você não esquece. Se nós olhássemos tanto para a palavra de Deus quanto nós olhamos para o celular, tem pessoas que dormem com o celular do lado, acordam com ele do lado e ficam olhando lá, que eles, olha, mandaram mensagem para mim.
né? Às vezes eu mando mensagem de madrugada, com o devocional, e tem incomodado, vou mudar o horário. Mas, irmãos, isso aqui tem prendido muitas pessoas, e tem gerado discórdia, divisão, assassinato, como aconteceu agora em nosso estado. Então, quando nós olhamos para essa questão da violência doméstica, é muito mais homem cometendo contra as mulheres do que as mulheres contra o homem. Existe lá o hominicídio ou não? A lei? Não existe uma lei específica sobre esse crime, né? Da mulher agredir o homem. Mas existe a violência doméstica também contra homens. Esses dias atrás eu vi no Google uma filmagem, talvez você possa ter visto também, eles encenaram, mostrando duas cenas, duas atitudes diferentes. Um homem sendo agredido por uma mulher. Aí o povo passava e olhava aquela cena, ele mereceu, viu? Ele mereceu, está apanhando porque ele mereceu. Todo mundo passava e falava, olha, está certo. Mas em contrapartida inverteram a cena. O homem agredindo a mulher. Gente do céu, correu tanta gente para acudir aquela mulher. Veja só a inversão. Então, nesse relato que eu vi, até estava lendo um pouco antes, muitos maridos têm sofrido a agressão das mulheres. É tesoura voando para lá, é panela para cá, sabe? Mas eles aqui, muitas vezes, agridem as esposas fisicamente, verbalmente, e elas não conseguem segurar, e se defendem de tudo quanto é jeito. Não é para ser assim. Viva a vida comum. Vocês que são jovens, que vão constituir casamento, prestem atenção nessas palavras, tá? Para que quando vocês entrarem, estiverem embaixo do mesmo teto, dividindo o mesmo teto, dividindo a mesma pasta de dente, o mesmo papel higiênico, sabe? Tem casais que têm problemas até na questão de colocar o papel higiênico ali do lado. Não, eu coloco para cá, aponta, outro coloca para lá. Gente, são coisas horríveis que acontecem nessa vida comum do lar. Conheço um casal que ficou 3 meses na pia com uma caneca de café. Ela criou lodo por cima, porque ela falou, você vai lavar. Ele não quis lavar, ficou 3 meses. A xícara de café que ele não tomou, que ele não lavou. Não dou o braço a torcer, é a responsabilidade dela. Ela que deve fazer isso. Não é para ser assim. Isso é a vida comum do lar, de muitos lares, que não é para ser. O padrão de Deus é para ser que seja com discernimento. O texto diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, como vaso mais frágil. As mulheres são mais frágeis. E eu louvo a Deus por minha esposa ela ser frágil nessa questão física. Mas eu digo para vocês que, embora a mulher seja, nesse texto aqui, dita que é um vaso mais frágil, ela é muito mais forte do que todos nós, em muitas áreas. Agora eu vou falar para as mulheres, vocês são muito fortes. Muito mais que os homens. Parir um filho, para quem tem filho. Muitas vezes nós estamos lá com a enfermidade, parece que o fim do mundo caiu sobre a nossa cabeça. E a mulher, não, essa dor aqui, essa situação, para mim está tranquilo. O homem está com o dedinho do pé machucado, aí caiu o mundo. Mas tem outras questões também, que é na questão, muitas vezes, de caráter, de postura. Muitas mulheres, por ser tementes a Deus, elas têm algo que são muito mais forte que os homens. Eu vou relatar para vocês algo aqui nessa mensagem, que eu fiquei pensando sobre esse assunto. Quando nasceu o nosso terceiro filho, eu sou pai de 4 homens, filhos homens, minha esposa e eu. E quando nasceu o nosso 4º filho, eu percebi o quanto que a minha esposa é forte. Porque lavar roupa de 4 homens em casa, tem mulheres que têm 4, 5 homens, tem mulheres que têm 10 filhos, vários filhos, e para elas fazerem tudo isso sozinhas, e muitas das vezes trabalhando fora, chegando em casa, e cuidar de tudo aquilo, e ela fazia isso, a minha esposa fez isso por muito tempo, e ainda faz porque tem 2 que estão em casa ainda, tá? Eles não pensaram em sair do ninho ainda, estão lá 30, 34 anos, Deus abençoe que eles possam constituir o ninho deles, mas estão lá ainda. E ela continua trabalhando, a minha esposa. Nessa pandemia, ela dobrou o trabalho dela. Então, quando nasceu os nossos 3 filhos, a gente ficou pensando, agora eu fiquei pensando, poxa, como ela é forte. 4 homens em casa. Aí tem uma música que é um poema, na verdade, e quando nasceu meu 4º filho, eu descobri essa música que estava tocando, mas eu não vou cantar aqui, lógico. Vou só falar a letra dessa música. Ela foi composta pelo Erasmo Carlos. Alguém lembra desse título dessa música?
Erasmo Carlos, ele diz, mulher é sexo frágil. Alguém lembra? Lembrou, né? Os mais antigos lembram, os mais novos nem sabem. Foi escrito lá por anos 70, 80. E quando nasceu meus filhos, eu falei, olha aí, Anitta, olha, está aí, você está retratado nesse aqui. E ele coloca assim, mais ou menos, ele diz, dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. É uma música poema. E ele coloca assim, veja como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Ou seja, a palavra enfeitiça aqui não é tão séria. A gente sabe que nossas mulheres, quando elas usam com tudo aquilo que Deus concedeu para elas, a feminilidade, aquilo que elas têm de mais precioso que é feminina, elas conseguem cativar o homem. Muitos falam que o homem é a cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço, que leva a cabeça para onde quiser. E a mulher que domina o homem, não foi assim que aconteceu com Salomão, irmãos? Quem que corrompeu a vida de Salomão? Foi Deus? Quem foi? Fale bem alto, hein? Foi a mulher. E não foi uma só, foi 700. Sem contar as concubinas. Está aí. A Bíblia fala, as mulheres, elas têm esse poder sobre os homens. Sansão, então, quando começou, Deus falou, você vai ser nazireu, separado, não vai. Ele foi lá e se encantou por uma mulher, por uma prostituta, depois se casou com ela. E Dalila, então? Dalila aprontou todas com Sansão. Olha, Sansão, conta para mim qual que é a sua força. Aí ele falou, minha força está naquelas cordas que vocês possam me amarrar e eu não vou conseguir desprender. Aí diz que quando ele, quem está acompanhando a leitura bíblica da igreja desse ano, diz que ela amarrou ele à noite e ele pegou, dali a pouco ela falou, olha, tem homens correndo atrás de você. Ele pegou, se soltou e ela, você está me enganando? Aí, de novo, ela fez isso por várias vezes, né? E diz o texto que tinha homens no quarto deles ali, preparados. Eu falei, que quarto vigiado é esse, né? O quarto deles vigiado. A mulher fez isso, levou ele a cometer esse erro. E, por esse motivo, o texto fala que, quando ela cortou o cabelo dele, que ele falou que a força estava no cabelo, é que Deus retirou dele o poder. Não era só o cabelo, mas era o poder que estava nele, o Espírito Santo estava nele, dando a ele poder. Então, nós entendemos, irmãos, que essa verdade aqui ainda continua falando. Quando o Erasmo escreveu essa música, né, é um poema, embora seja de púlpito, é uma realidade que retrata as nossas vidas como mundo lar. E eu falei, quando eu vi essa parte da música, eu falei, olha, faz parte da minha família. Diz assim, quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha, mas para quem já deu à luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, o outro quer o amor que ela tiver, 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. É o que acontecia em casa, e acontece em muitos lares hoje. Mulher, mulher. Aí ele fala da Bíblia aqui, ó. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio a inspiração para decantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. É um poema, não é? Homens, mulheres, não é? Que os homens possam reconhecer isso de vocês, mulheres. E eu possa reconhecer isso da minha esposa, da minha mulher, aquela que nasceu, está comigo ali, já há 40 anos, está mais tempo comigo do que na casa dos pais dela. Na minha juventude, nós estamos nos gastando ali na nossa juventude, agora estamos na idade em que dói quando nós somos chamados de idosos, né? Minha mãe me falou, olha, a Anitta já tomou vacina? O que doeu mais nela? Foi ser chamada de idosa ou foi a vacina? Dói. Mas, enfim, temos que passar por isso. E é tão bom quando a gente envelhece junto com o nosso cônjuge. Mas Deus nos dá a oportunidade de consertar também. Mas olhando para essa verdade, irmãos, a Bíblia fala muito claramente, devemos valorizar com discernimento. Agora eu quero colocar algo também muito importante, que eu até trouxe para vocês aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? O nome disso aqui? Uma falou lá atrás. Quem não sabe o que é isso aqui, levante a mão. Não, por favor, levante. Lá em casa não precisa levantar a mão que eu não vou ver. Mas isso aqui chama-se kippá. Sabe por que o judeu ortodoxo usa isso aqui? Alguém entende por quê? Eles usam isso aqui, né?
Tem até uma parte aqui dentro que dá para pôr um alfinete para prender o cabelo. E para quem não tem cabelo, existe uma fita adesiva dupla face que eles fazem assim, ó. No meu caso. Aí fica fixado ali, o quipá. Sabe por que serve o quipá? Para lembrar que tem alguém acima dele, do homem. Puro e simplesmente. Lembrar que Deus existe, que Deus está acima dele. Por isso que o judeu sempre usa, quando entra no templo, quando caminha na rua, estão lá com o seu quipá. Hoje eles usam 2 utensílios, a máscara e o quipá. Aí, uma vez, o pastor Alexandre Dutra, missionário entre os judeus no Brasil, veio até a igreja. E ele veio com aquele avental, eu não lembro o nome agora daquilo lá, me perdoe, mas não lembro. Que tem lá nas pontas, os filactérios, ali, nas pontas, os 612 mandamentos dos judeus, ele vem com aquilo lá e começa a explicar sobre o que significa cada um daqueles utensílios que os judeus utilizam. E quando for perguntado para ele, mas por que o homem utiliza o quipá e a mulher não? Alguém sabe qual é a resposta mais lógica para isso? Vocês fazem ideia ou não? Não. Aí ele respondeu assim, é que, na verdade, o homem tem dificuldade de reconhecer que Deus está acima dele. A mulher não. A mulher tem um temor maior diante de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Não é isso, mulheres? Vocês não têm mais temência a Deus do que muitos homens têm? É o que eu falo para vocês aqui dentro da questão da vida comum do lar, irmãos, é a verdade. Nesse tempo que eu estou com Deus, eu tenho visto que muito mais mulheres buscam o conserto do seu lar do que os homens. São poucos homens que venham buscar o conserto do lar. A maioria são mulheres, porque temem a Deus. Falam, eu quero ter a minha família como o padrão de Deus ensina, mas infelizmente eu não consigo. Nos ajude. E nós tentamos ajudar. Nós tentamos ajudar à luz da palavra. Mas muitas vezes a pessoa não entende. A mulher tem essa diferença do homem. Quando o pastor Alexandre Dutra respondeu, ele falou, olha, as mulheres não usam porque elas têm um reconhecimento maior de que Deus está acima dela. O homem já não tem tanto esse reconhecimento. Então Deus deseja que reconheçamos a nossa capacidade, a nossa igualdade e também a nossa limitação. Por isso, a principal ordem é para o homem. Mulheres, eu digo para vocês, não tentem desafiar o seu marido na força física. E maridos, nunca agridam suas mulheres, mesmo que elas digam, olha, não me cutuque, não me perturbe, né? Porque muitos maridos, muitos desentendimentos dentro dos lares é causado por uma intriga de palavras. A Anitta e eu fomos visitar um casal certa vez que teve uma dificuldade de agressão física. E sabe o que ele disse para mim e para minha esposa? Ficamos lá até 2 horas da manhã para tentar, de alguma forma, apaziguar a briga. Ele falou para mim, ela mereceu, pastor. Ela mereceu. No dia seguinte, nós fomos com ela, falamos, vamos até a delegacia da mulher fazer denúncia? Ela, não quero. Eu não quero, depois eles se acertaram, mas, enfim, tem situações que você vai tentar apagar, né? E a mulher fala, não, está bom assim, ou buscam reconhecimento e acertaram, graças a Deus, acertaram aquela situação e estão vivendo até hoje. Mas teve situações que houve a separação, houve a divisão. Mas diante dessa verdade, irmãos, a Bíblia fala, o texto diz, 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou como vaso mais frágil. O texto, além de nos orientar a termos esse reconhecimento, até peço para que coloque novamente na projeção, ele nos leva a colocarmos em prática esse reconhecimento. Não só saber que existe essa recomendação de Deus, mas também tem que colocar em prática. Por isso o texto fala muito claramente, pode passar. Mais uma vez, deixa essa imagem estática ali. Por isso que ele nos diz claramente, no texto, diz assim, tratai-a com o quê? Com dignidade. Isso é colocar o conhecimento na prática. É tratar a nossa esposa, a nossa mulher, com dignidade. E Colossenses, não precisa colocar a projeção, mas a Colossenses 3,19 diz, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a trateis asperamente.
A agressão física e verbal é um crime diante de Deus. Não só a agressão física, mas a verbal também é. Então o texto é muito claro, maridos, trate sua esposa com dignidade. Não trate asperamente, porque o que acontece em muitos casamentos, irmãos, eu vou mais uma vez falar de uma vida comum de lar. Vocês não conhecem, a gente ouve muito. De alguém que se casou com um rapaz e a mãe falou, olha, ele tem um grande problema, ele não respeita as mulheres. Mas eu amo demais esse rapaz, mas ele tem um grande problema. Você quer casar assim mesmo? Quero. E foi orientada a não casar, e casou e teve problema no relacionamento. Mas foi orientada. Mas muitas vezes a gente toma essa decisão. Alguém disse que o amor é cego, né? Às vezes a pessoa toma atitude porque não consegue ver. Mas quando busca a Deus, e isso eu louvo a Deus por isso, porque nós recebemos muitas famílias e casais na igreja, em que vieram com problemas seríssimos de relacionamento, viu, Sérgio? E quando chegaram aqui e viram que existe uma palavra de Deus, uma orientação, um padrão de vida comum do lar, eles começaram a andar dentro desse padrão. Isso, louvado seja Deus por isso. Então, busque dessa forma viver com entendimento e tratar a vossa esposa com dignidade. E essa dignidade envolve ali a prática, ou seja, não tratá-la asperamente, né? Não falar bruscamente com sua esposa, porque ela é sensível. Muitas vezes você pensa, marido que está em casa ou aqui, pensa, vou falar dessa forma, ela não vou prejudicar. Prejudica sim o emocional da esposa. Ela fica abalada emocionalmente. Mas depois disso, ainda dentro desse texto que está na projeção, depois disso, Pedro nos lembra da nossa igualdade diante de Deus. Ele fala assim, por que você deve fazer isso? Porque sois o quê? Juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Então o que acontece é que diante de Deus somos iguais. Colossenses 3, 28 e 29 diz assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Colossenses 3, 28 e 29. Então existe essa igualdade, somos herdeiros juntamente com nossas esposas diante de Deus. Não pense que é só o homem que vai ser levado para o céu, se receber a Cristo como Salvador. Todos nós somos iguais diante de Deus. Temos a mesma graça, conforme Pedro fala. É isso que diz o texto? Mesma graça de Deus, mesma graça. Não somos diferentes diante de Deus. Temos responsabilidades, conforme falamos nas mensagens anteriores. Responsabilidades diferentes. Fisicamente falando, os homens devem ser dessa forma mais forte com a sua esposa, trabalhar, buscar o sustento de casa, depois as esposas cuidando do seu lar. A nossa irmã Nancy Fragoso, quando veio pregar aqui na igreja muito tempo atrás, ela falou algo muito interessante, que eu não esqueço até hoje, que disse que as mulheres, até a Segunda Guerra Mundial, era reconhecida da porta para dentro de casa, e o homem da porta para fora trabalhando. Com a Segunda Guerra, com os homens indo para a guerra, as mulheres tiveram que sair para o mercado de trabalho. Aí começou aquela competição dentro do mercado de trabalho. Até hoje, existe uma desigualdade na questão do trabalho. Mas as mulheres estão lutando lá fora e lutando dentro de casa também. Jornada dupla, tripla. O serviço doméstico é um serviço que nunca acaba, né, mulheres? Vocês que cozinham, que lavam, que passam, nunca acaba. O homem faz o trabalho na empresa, acabou o trabalho lá, volta para casa. Mas o serviço doméstico nunca termina. E muitas vezes a mulher fala, é ingrato isso, mas é isso, é a vida comum do lar. E maridos, ajudem suas esposas dentro do seu lar. Eu fico pensando que a gente deve estar vendo essa mensagem e falar, mas ele está fazendo isso mesmo? Estou fazendo. Eu tenho ajudado, viu, irmãos? Tenho ajudado sim, viu? Ela é testemunha. Depois vocês vão vê-la. Bom, vamos lá. Concluindo, irmãos, essa mensagem, esse texto, olha só o que Pedro fala. Ele termina com tudo isso com um alerta, muito importante, lá no finalzinho do versículo. Para o quê? Ele fala assim, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Não adianta, homens, não tem jeito. Se você for agredir sua esposa, não tratá-la com dignidade, não ter discernimento no cuidado com sua esposa e se ajoelhar no seu quarto para orar diante de Deus, a Bíblia fala que Ele não vai ouvir as suas orações.
Mas, Senhor, o Senhor conhece aquela mulher, como ela é rixosa, parece uma goteira. Tá lá, você até usa texto bíblico para dizer isso para Deus. Deus está lá, o texto fala que ela é a goteira. Ame a sua esposa. Não a trate com amargura. Então, é muito claro, não adianta irmos para Deus chorando. Ele não vai ouvir as nossas orações se nós a tratamos dessa forma asperamente. Mesmo que tentemos nos justificar diante de Deus. Por isso a Bíblia é muito clara, muito evidente. Façam tudo isso para que não se interrompam as vossas orações. E concluindo, lendo novamente esse texto: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a sua mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Esse é o convite de Deus para todos nós nessa manhã, nessa mensagem. Que possamos viver essa vida comum do lar, reconhecendo a nossa capacidade, a nossa igualdade, a nossa limitação, e quando nós agimos com discernimento, Deus ele vai ouvir as nossas orações. A minha oração, irmãos, eu digo de forma muito sincera, é que seria muito bom que todos que pretendem constituir uma família soubessem dessas orientações e as praticassem quando estivessem dentro do mesmo lar. Tanto o homem quanto a mulher. Por isso que é importante aquela questão do jugo desigual. Mas como sabemos se eu estou entrando no jugo desigual? Porque ela é crente, ele é crente, mas tem princípios e valores diferentes do que a Bíblia ensina. Tem costumes do lar diferentes daquilo que nós temos. Então, vamos fazer um curso de noivos. Vamos fazer exatamente, que teve muitos cursos de noivos em que os dois se separaram, desistiram durante o curso, porque souberam que tinha responsabilidade dentro do lar. E quando os filhos chegarem, como é que vocês vão tratar? Olha, nós vamos nos amar mais ainda. Mas e os filhos? Mas nós vamos... Então, não houve isso na vida de Jacó. Isaac amava Esaú porque comia da sua caça. E Rebeca amava Jacó porque cozinhava e estava ali em casa. Então, não houve isso na vida dos patriarcas. Então, se nós temos hoje o privilégio de ter a palavra de Deus, moços e moças, busquem a palavra de Deus. Busquem orientação para errar menos. Vamos errar, mas vamos errar menos. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar em oração nesse momento, convidar a equipe de louvor que vem à frente. E vamos falar com o Pai em oração, para que Ele possa ouvir as nossas orações. Porque se você está aqui hoje, marido, está aqui hoje e tem vivido com falta de discernimento no seu lar, busque pedir perdão a Deus e não esqueça, chegando em casa, peça perdão para sua esposa, ou estando em casa agora, você está em casa, peça perdão para ela, fala, me perdoe, eu te amo, eu errei. Aí vocês vão reconstituir, Deus vai te dar uma página em branco novamente, para que vocês possam caminhar juntos. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos por esse culto, Deus, e eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa completar aquilo que eu deixei de falar, e aquilo que foi falado, ó Deus, que não esteja dentro da Sua vontade, que o Senhor possa tirar da nossa mente e do nosso coração, que possamos reter tudo aquilo que for bom, para a edificação da nossa vida conjugal, da nossa vida em família, Deus. Abençoe a todos que aqui estão nessa manhã, que possamos viver a vida comum do nosso lar, conforme o Senhor deseja. Eu peço isso no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.